que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Bom dia, querido amigo do programa Um Coração para Amar. Seja bem-vindo para mais um domingo juntos, refletindo a palavra de Deus. E hoje, de maneira especial, nós queremos acolher Maria no meio de nós. Celebramos a Assunção de Nossa Senhora aos céus e queremos colocar a nossa vida como a de Maria, junto com Deus, participando deste momento de fé, deste momento de vida que nós experimentamos na vida de Maria. Ela é modelo de esperança, ela é modelo de fé. Caminhemos com Maria, seguimos juntos com ela, rumos à cidade celeste, rumo à nossa cidade definitiva. Iniciemos o nosso programa em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Maria aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: Você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Então Maria disse: Minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa do meu Deus, o meu Salvador. Pois Ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todas as gerações vão me proclamar bem-aventurada. Porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim, o seu nome é santo. E Ele mostra a sua bondade e todos que o temem em todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em evidência. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste domingo onde nós celebramos a Assunção de Maria aos céus, nós queremos colocar a nossa vida em Deus. Se nós pegarmos a liturgia deste domingo, nós vamos perceber que na segunda leitura os apóstolos falam da ressurreição de Jesus e coloca todos aqueles que caminham com o Cristo junto nesta ressurreição. Pelo nosso batismo, nós fazemos parte da família dos ressuscitados. E se a liturgia deste domingo coloca esta leitura, quer nos ensinar que Maria, mais do que nunca, fez essa experiência também, a experiência da ressurreição, pois foi deste ventre santo, deste ventre imaculado que nasceu o próprio Jesus. E se ela é a arca da aliança, se ela trouxe o Salvador ao mundo, ela não poderia ter destino menos comum. Com certeza, ela fez a experiência da Assunção, a experiência da ressurreição em Jesus Cristo. E com Ele, ela está hoje nos céus, olhando por cada um de nós. E o texto que nós lemos hoje do Evangelho nos faz justamente esta reflexão. A reflexão daquela que é bem-aventurada, a reflexão daquela que foi agraciada, que deixou-se moldar por Deus pela sua palavra e pelos seus ensinamentos. Maria soube cumprir em tudo a vontade de Deus e no silêncio da sua vida, ela guardou muitas coisas no seu coração para testemunhar com a vida.
A nossa vida, como a de Maria, deve ser um testemunho de santidade, um testemunho de fé, um testemunho de vida. A nossa ressurreição acontece todos os dias, a partir dos momentos que nós abraçamos a nossa fé e caminhamos com o Cristo. Em Maria, nós já experimentamos aquilo que nós vamos ser no céu. Maria é a prova de que o céu é possível e já começa aqui. Maria é a prova de que uma existência em Deus é uma existência vitoriosa, é uma existência que alcança a misericórdia do Pai. Maria experimentou este rosto misericordioso de Deus no rosto e na vida do próprio Filho. E ela nos convida neste ano da misericórdia a também nós fazermos a experiência da ressurreição, de sermos homens e mulheres ressuscitados, homens e mulheres que buscam o Senhor, homens e mulheres que ouvem a palavra, fazem a experiência da palavra no seu coração e testemunham, levando essa palavra àqueles que precisam e necessitam, como fez Maria a sua prima Isabel. Somos chamados a levar a palavra de Deus a tantas pessoas que precisam de nós, tantas pessoas excluídas, marginalizadas, tantas pessoas jogadas nas ruas das nossas cidades. Quantas vezes nós temos condições de fazer novos ressuscitados e não fazemos? Há tantos irmãos que precisam de nós, precisam das nossas forças, precisam da nossa ajuda para se reerguer daquilo que muitas vezes causa para eles indignidade. São tantas vezes desfigurados pelo mundo, pela rejeição, pelos poderes públicos que tantas vezes nos maltratam e principalmente nos condenam à morte. Maria nos ensina que uma vida de ressurreição é uma vida de ajuda ao próximo, uma vida de ajuda àqueles que precisam e necessitam de cada um de nós. Por isso, neste fim de semana, onde nós celebramos a Assunção de Nossa Mãe ao Céu, nós queremos também, como filhos e filhas muito amados do Pai, colocarmos a nossa vida em Maria, para que, exemplo deste coração imaculado que tanto amou seu Filho e tanto amou aqueles que estavam à sua volta, possamos nós também amar os nossos irmãos e, fazendo a experiência em comunidade, a experiência da fraternidade, alcançarmos também em Cristo a nossa ressurreição. Uma vez todos nós somos batizados nele, nós também com ele vamos fazer a nossa ressurreição. É processo, é caminhada de todos os dias. Por isso, na nossa vida, nós somos convidados a fazer essa experiência. Continue sintonizado conosco. Daqui a pouco nós voltaremos. Hoje, neste domingo que nós celebramos também a vida consagrada, nós queremos também ter uma convidada hoje especial que estará conosco. E nós queremos ouvir um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu testemunho vocacional. Fique conosco. Até mais. Posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Me chamaste para caminhar a vida contigo. Decidi para sempre seguir-te. Estamos de volta com o programa Coração para Amar e hoje, neste dia especial, recebendo uma convidada muito especial no meio de nós. Irmã, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia. Irmã, fale um pouquinho para nós de como foi a sua caminhada vocacional, qual é o seu trabalho, qual é a sua congregação. Eu pertenço à congregação de Nossa Senhora da Piedade, das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. Uma congregação brasileira fundada por Monsenhor Domingos Pinheiro Mineiro, um sacerdote diocesano e muito filho único, e que dedicou toda a sua vida aos filhos dos escravos, naquele tempo em que havia a lei de ventre livre. Ele achava injusto que as filhas de escravos não pudessem ter acesso à educação. Então, ele começou a pensar na educação das filhas de escravos e criou a primeira escola para as filhas dos escravos. E depois, percebendo que estava avançando em idade, resolveu criar uma congregação brasileira, porque até então no Brasil não havia congregação brasileira. A nossa é a primeira. Irmã Regina, a senhora atualmente está aqui em Lavras. Estou.
onde a senhora reside e que paróquia aqui da nossa cidade, para que as pessoas em casa saibam um pouquinho, a quem não conhece a senhora ainda, né, possa também conhecer, saber onde a senhora mora, qual o trabalho que a senhora faz aqui em Lavras. Eu, como psicóloga, eu trabalho no Lar Augusto Silva, atendendo as pessoas, os idosos, os funcionários, e também vou ao Lourdes de vez em quando para atender os alunos. E há pouco tempo que eu estou em Lavras, mas eu vivi a vida toda em Belo Horizonte, fui para lá no aspirantado, que eu não tive, noviciado, e lá fiquei. Nunca mais fui transferida de lá. Eu sei que a senhora ainda está na flor da idade, vamos dizer assim, né? Eu queria saber, a senhora, assim, quando foi que a senhora sentiu no coração o desejo assim, olha, eu quero ser uma consagrada, eu quero ir para o convento? Eu estudei desde pequena com as irmãs do Imaculada Conceição, irmãs concepcionistas. E fiquei encantada com o jeito delas, com a recepção delas, com o carinho que elas tinham com a gente. E a maior parte das irmãs eram espanholas. E eu pensava, então, que vida linda, dedicada a Deus. E falei em casa. E as irmãs, e minha família, eu era a 12ª filha de uma família muito rigorosa. A senhora era caçula? Caçula. Muito tradicional, rigorosa. E eles achavam que isso é conversa de criança, de adolescente. Então, eu ficava cada dia mais apaixonada. Depois das aulas, eu ficava com as irmãs. E um dia falei, gente, afinal de contas, Deus está me chamando. Por que ter que, nessa parte, obedecer à família? Aí a senhora fez então uma loucura, não é verdade? A senhora disse que não podia falar essa loucura, mas não vejo problema. Eu vejo assim que quando nós amamos a Deus e quando nós fazemos a experiência do amor de Deus e quando nós sentimos no coração o chamado, nós realmente fazemos loucura para Deus. Irmã, que loucura foi que a senhora fez? Eu fiz uma loucura mesmo e paguei a culpa dessa loucura. Eu fugi de casa às 4 horas da manhã, peguei o ônibus e vim para Belo Horizonte. Já tinha escrito para a Madre Geral. A senhora morava onde nessa época? Eu nasci em Machado, sul de Minas. E escrevi para a Madre Geral. Ela já conhecia a minha família, que meu pai era jornalista e professor, e diretor de escola também. E já conheciam e me aceitaram logo. Mas minha mãe foi me buscar e eu não voltei. Irmã, depois que a senhora então ingressou no convento, a senhora não voltou mais, a senhora lembra quais foram as etapas formativas que a senhora passou na sua congregação? Que lugares, quais cidades? Passei só em Belo Horizonte. Noviciado, postulado, 1 ano, noviciado 2 anos e depois 6 anos para fazer os votos perpétuos. Fiz os votos perpétuos e nada da família aí estava me punindo um pouco, bastante, né? Sim. E continuei a vida lá. Logo depois, comecei a estudar, já tinha terminado o 2º grau. Aí já tinha os votos já ou ainda não? Tinha os já votos. Tinha os votos. Tinha terminado o 2º grau no Colégio Imaculada. Sim. E fui então para a faculdade, para a PUC, fazer o curso de matemática. Fiz o curso para dar aula de matemática, porque quase ninguém queria pegar matemática, né? Depois, então, voltei para fazer pedagogia, para ser diretora, que eles queriam que eu fosse diretora. E depois voltei para fazer psicologia. Então, na área do magistério, a senhora exerceu muita atividade, né, como professora? Muita atividade. A senhora lembra quais foram as cidades que a senhora trabalhou, passou? Só 2, Belo Horizonte e Divinópolis.
A congregação da senhora, ela é aqui só do estado de Minas, ou não? Não, Já está não, espalhada? Tem no Nordeste, né? Tem o Maranhão e Ceará. Irmã, olhando um pouquinho aí para a sua vida, o que é necessário? Agora talvez tenha aí em casa muitas famílias nos assistindo, algumas moças que queiram talvez fazer a experiência. O que é necessário para uma moça hoje entrar no convento, fazer uma experiência vocacional, ser religiosa? Eu acho que é essa experiência que ela busca de estar sempre busca de estar sempre junto de Deus. Ela assim perceber que Deus é a essência da nossa vida, que tudo mais é falho, é passageiro, é efêmero. Então eu acho que é uma vocação maravilhosa, mas é preciso ter a força do Espírito Santo, pedir forças ao Espírito, principalmente fortaleza e sabedoria para saber escolher a vocação, porque não é fácil realmente ser religiosa, porque você é mandada é transferida. Eu tive a graça de ser transferida 2 vezes só, 3 aqui agora em Lavras. E acho que o que a gente tem lá dentro da vida religiosa tem falhas, como em todo lugar, mas essa comunidade fraterna, isso acalenta muito a gente, saber que somos amigas, somos companheiras na mesma fé, as orações em comunidade são lindas, laudas, vésperas, isso é muito importante para nós, dá muita força. Então eu acho que se as moças conhecessem a tranquilidade que dá, você perceber que Deus está ali com você, que você está procurando Deus, é só abrir o coração para Ele. Tem que abrir, porque Ele não arromba o coração de ninguém, mas Ele entra no coração e se você der lugar, Ele te acolhe, te ama, tem misericórdia das suas falhas, porque nós falhamos também e muito, mas muito importante é confiar nesse Deus misericordioso que te dá força quando necessário. E celebrando o domingo, né, em especial de oração pelas vocações religiosas, nós sabemos que religioso é aquele que consagra a sua vida totalmente para Deus, que faz a experiência mais íntima do coração do Cristo. Irmã, quais são os pilares, o fundamento da vida religiosa? Eu acho que é a fé em Deus, a confiança nele e a segurança que a gente tem de que Ele está com a gente. A gente o buscou e confiou nele. Ele nunca vai nos deixar sem o seu apoio, a sua misericórdia, sem o seu sustento. Então, só para a gente já ir encerrando a nossa entrevista, o religioso ele faz a sua consagração, e na sua consagração ele professa os votos de pobreza, obediência e castidade. Para a senhora, como foi a vivência desses votos até aqui? Foi difícil, foi fácil? Ou a senhora contou com o auxílio de Deus? Como foi? Como eu disse, a nossa congregação é brasileira, é simples, é pobre, então para nós facilita isso. Não é uma congregação exuberante que tem que apresentar isso e aquilo, não. Então eu acho que os votos são necessários, são bem vividos. Agora, o voto que talvez aperte um pouquinho mais é o da obediência, né? Porque às vezes você está gostando tanto de um lugar e de repente a Madre Geral acha importante você mudar de lugar. Você ser transferido para outro lugar. Aí seu coração chora um pouquinho por dentro, mas Deus dá a força. Vê que Ele está em todos os lugares. Ele te espera antes de você chegar lá. Ele te dá força. E sabedoria. Porque é tão bom saborear Deus. Sabe? Então eu acho que o voto que talvez que leve mais
a questionar a irmã é a obediência. Mas o resto, eu acho que não. Quanto à pobreza, não, porque a gente tem tudo que precisa. E a castidade, eu acho que é a não conveniência com o mal, sabe? E com isso você tem um ambiente que te favorece a convivência com o bem. Irmã, muito obrigado pela sua presença. É muito bom ter a senhora aqui conosco, né? A gente percebe nos seus olhos a alegria, né, de uma pessoa que está realizada na vida religiosa. Graças a Deus. Então isso para nós é muito bom. Que bom que a senhora aceitou o nosso convite. Obrigado mesmo pela sua presença. Com certeza o nosso programa foi muito enriquecedor pela presença da senhora no meio de nós. E queria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está agora em casa nos assistindo. Gente, a mensagem que eu deixo para as famílias: procurem se amar mais, se respeitarem, se valorizarem mais. Procurem se acolherem mais. Eu acho muito importante. As famílias têm que continuar com aquele mesmo primeiro amor de antes, continuar sempre, porque Deus é amor. Aí Ele estará aí nesse lar. Nada de ciúme, de briga, nada. Aceita o seu companheiro, a sua companheira. Valorize essa pessoa. Namore outra vez, namore bastante. E sejam felizes com os filhos, que os filhos vejam exemplos de vocês. O exemplo é que arrasta os filhos, não são tantos os conselhos e as palavras. E não depende muito de tempo, não. Às vezes, em 5 minutos, você dá um exemplo de amor, de afeto, que vai marcar a vida desse filho. Então, é essa a mensagem. Busquem a paz na família, busquem a paz, porque a paz é o que Jesus deixou para nós. A paz esteja sempre conosco. Obrigado, irmã. Obrigado, querido amigo ouvinte. Daqui a pouco nós voltaremos com a adoração ao Santíssimo Sacramento. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me e... Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, Fazei em nosso coração semelhante ao vosso. estimados irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa Coração para Amar, na presença do nosso Deus e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Neste fim de semana também nós estamos terminando ou encerrando a Semana da Família, mas que a semana que nós vencemos juntos possa continuar frutificando nos nossos lares. E hoje, também rezando pela vida religiosa, nós queremos rezar e consagrar a Jesus aqui diante de nós, todos os religiosos e religiosas, principalmente aqueles que vivem missões por este mundo, às vezes lugares tão difíceis, tão sofridos, mas que entregam a vida por Jesus. Que nosso Senhor possa alcançar o coração de tantos homens e mulheres que abandonam tudo, deixam tudo para servi-lo. Servi-lo nas pessoas, principalmente daqueles que mais sofrem. Essa é a missão do religioso, a mesma missão do Cristo. Abraçar o coração de tantas pessoas que padecem, que sofrem, que são marginalizadas e que vivem à mercê deste mundo. Nós queremos hoje, Senhor Jesus, aqui na vossa presença, consagrar cada um e cada uma desses religiosos e religiosas e também consagrar ao vosso divino coração todas as nossas famílias. Que essa Semana Nacional da Família que hoje nós encerramos continue frutificando nos lares e no coração de tantos homens e mulheres. Que as nossas casas, que os nossos lares sejam lugares de ressurreição. Que a experiência de Maria seja também a nossa experiência. A experiência de vidas consagradas, de vida entregue para o coração de Jesus.
Que as nossas famílias façam a experiência do amor deste Deus, que continua caminhando conosco, que continua nos amando e principalmente continua nos abençoando. Temos um Deus próximo de nós, temos um Deus que olha para nós, que olha para as nossas necessidades. Por isso, neste momento, convido você que nos assiste agora, coloque-se na presença deste Jesus e coloque para Ele agora as dificuldades que você passa no seu lar, que você passa com a sua família, para que nosso Senhor possa, através dessa bênção, nos abençoar, abençoar os nossos lares e, principalmente, nos dar forças para continuarmos a nossa caminhada. Peçamos juntos a bênção de Deus. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Que essa bênção alcance os nossos corações, as nossas famílias e principalmente a vida de cada religioso e de cada religiosa deste nosso mundo. Estamos chegando ao final do nosso programa Coração para Amar, neste domingo mais que especial, onde nós rezamos pelas vocações religiosas. Agradecemos de coração a irmã Regina, que esteve aqui conosco e partilhou a sua experiência de vida de fé, a sua alegria em ser consagrada para Deus. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por ter ficado conosco nesta manhã rezando, partilhando um pouquinho da vida e também da experiência de fé. E até o próximo domingo com o programa Coração para Amar. Ó Jesus, não me deixes